A gente estava falando aqui anteriormente que o Papa Francisco teve uma passagem marcada pela defesa do enraizamento social da Igreja Católica. Era um Papa que gostava de tornar a Igreja mais acessível. Ele, por exemplo, defendia uma Igreja que não falasse o latim, que falasse as línguas dos próprios países, uma Igreja mais aberta. Mas há uma ala mais conservadora que defende uma centralização maior na Cúria Romana, que teme que possa haver uma espécie de diluição da clareza doutrinária ou mesmo a fragilidade da unidade eclesial se a igreja deixar se tornar uma igreja mais aberta. O senhor acha que, pela formação atual, né, dos cardeais que estão participando do conclave, pela formação do conclave, dá para dizer que o próximo Papa vai estar no caminho do meio entre essa defesa mais conservadora, de uma igreja mais centralizada e uma igreja mais aberta, ou ela deve ser uma igreja mais aberta na linha do que defendeu o Papa Francisco? Então, eu espero que seja na linha do Papa Francisco, Pedro Venceslau. Mas, em todo caso, tudo é um processo, né? E é um processo não porque as pessoas querem, mas pelo que as pessoas conseguem fazer. E aí eu me refiro às pessoas, pode ser os papas, podem ser os cardeais, os arcebispos e os leigos. Uma das coisas que a Igreja Católica tem muito intensa e que, por exemplo, a monarquia britânica não tem, é o enraizamento em comunidades, múltiplas comunidades, milhares, milhões de comunidades de pessoas que refletem, é, refletem obedientemente não, mas abertamente, mas também criticamente a mensagem dos seus chamados pastores, né? Mas há muito mais iniciativa, há muito mais autenticidade entre os católicos, entre os cristãos do catolicismo, do que simplesmente gente que obedece cegamente, tá? Então, nesse sentido, eu vejo que um pastor, um papa que seja capaz de ouvir aquilo que se falava no tempo do Concílio Vaticano II, que já tinha definido que os rituais da igreja seriam feitos na língua dos próprios países, no vernáculo, e o Concílio Vaticano já vão 50 anos, foi de 1962 a 65, e um Concílio Vaticano ele tem um poder, tem um poder de autoridade que não dá para alguém chegar em 2025 e falar: eu não acho, eu não gostei. Não, tem que seguir, né? Pode ter alguma diferença, vai demorar, vai passar uma semana meditando, mas não dá para. O Concílio Vaticano II não estava lá de brincadeira, né? Então, nesse sentido, essa coisa de usar a língua latina nos rituais da Igreja Católica, usar de volta, é mais uma simbologia do que propriamente ser efetivo. É importante que as pessoas entendam o, o que está sendo falado lá, para poder entrar na sua vida, né? Então, é, hoje, a ideia da missa em latim, que é autorizada em algumas ocasiões, é, que seja de voltar. Eu acho que não vai voltar. Outra coisa é o Papa, não, o latim servirá como uma metáfora. Quer dizer, quando se fala em latim, que o, que a mensagem do Papa seja compreendida pelo povo, né? Na sua língua, na sua língua. Eu lembro, o Pedro e Débora, que, ah, que a tradução, olha só que coisa, eu vou falar rapidinho, porque isso está muito lá atrás, que a tradução da Bíblia para o latim
que era uma língua geral, era uma língua comum no Império Romano naquele momento, é, por São Jerônimo, que fez a Vulgata, a versão da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, fosse feita para o latim. Antes era do grego, que já estava sendo meio incompreensível. E, num outro momento, que foi uma provocação para o catolicismo se modernizar e que demorou 400 anos para ser resolvido isso, respondido, foram os desafios a que Martinho Lutero respondeu quando ele traduziu a língua a Bíblia do latim do São Jerônimo, ele traduziu para o alemão, que era a língua do seu povo. E aí as pessoas começaram a entender o que estava lá na Bíblia. Passaram a ser capazes de interpretar o que estava ali. Elas foram obrigadas a aprender a ler, né? Então foi uma verdadeira revolução em 1521, tá? Esse desafio de fazer uma igreja falando a linguagem do povo, tá? Tanto para São Jerônimo quanto para Martinho Lutero, que era um frade, frade agostiniano, mas depois ele se separou. Mas os desafios que ele estava propondo vieram a ser respondidos no catolicismo só em 1962. Então, para a gente ver como é que essas coisas são muito de assimilação muito lenta, né? Porque não são só os indivíduos, são as sociedades inteiras.